Olá! Oi, oi! Primeiro, obrigado por você ter topado, né, disposto aí do seu tempo. Eu sei que você está numa semana bem turbulenta aí, né? Tem muita coisa acontecendo e você conseguiu uma horinha para nós aí. Muito obrigado pela gentileza, viu? Obrigada a você. Eu tenho visto algumas lives aí do Mentoria e eu tô me sentindo um pouco privilegiada, né? De contribuir pelo que eu sei, porque assim, eu quero despertar um pouco da minha paixão das redes sociais que eu tenho para vocês aí que têm assistido Mentoria. Olha só, vamos chegando que hoje vai ser bem legal. Quem ainda não faz parte do nosso canal do Telegram, eu convido a seguir. Lá a gente está o tempo inteiro colocando notícias, dicas, enfim, vídeos e dicas exclusivas para o canal do Telegram. Então sejam bem-vindos lá também. Quem ainda não está, é só colocar Mentoria Eleitoral na busca do Telegram que você vai nos achar. Bem? Quem também ainda não segue aqui no Instagram também está convidado a seguir. Bom, eu começo dizendo para vocês que eu tive a oportunidade de acompanhar a carreira da Raquel e de trabalhar com ela em alguns momentos, em alguns projetos pontuais. E ela é, vamos dizer assim, uma Midas das redes sociais, né? Onde ela bota a mão, a coisa acontece, né? O perfil bomba. E durante um tempo, ela fez isso para muita gente, né? Assim, ela entrava na rede de alguém, ou de uma instituição, às vezes uma instituição de comunicação, ou de alguém, né, também. E, de repente, né, com alguns toques aí, algumas manhas, né, as redes bombavam. E isso foi se tornando uma constante até o ponto que ela decidiu fazer isso por ela mesma, né, e aí cuidar da sua própria rede, da sua própria imagem. E o resultado é um resultado fantástico de quase 50 mil seguidores, né? Isso foi numa velocidade rápida, né? Assim, não considerando todo a carreira dela, né? A autoridade que ela construiu ao longo de anos, mas no momento que ela resolveu sair, né? Bater as asas, sair para o mundo, se mostrar, a resposta veio de uma maneira muito contundente, né? A resposta veio de uma maneira muito assertiva. E hoje a Raquel, ela é uma profissional de multifunções, eu diria, na área de comunicação. Ela é disputada pelas redes de TV aqui de Brasília, sempre, né? Alguém que tem uma circulação no meio televisivo, né? Alguém que domina esses bastidores. Nas redes sociais ela também tem nada de braçada, como é a conversa de hoje, né? E ela consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? Ela é hiperativa e tem a capacidade de produzir muito conteúdo, está sempre ligada, né, no que está acontecendo. Então hoje é a oportunidade de vocês utilizarem essa hora que nós vamos estar juntos para tirar as dúvidas de vocês, para usufruírem aí dessa caminhada da Raquel. Qual candidato que não quer ter uma boa inserção nas redes, não quer ter influência, não quer ter engajamento, né? E então eu convidei a Raquel para compartilhar com vocês esse momento. Então está aberto aí a temporada de perguntas para a Raquel. Então, vamos começar a conversar ou esperar as perguntas? Vamos lá. Deixa eu fazer a primeira pergunta, então. O que é a recomendação básica? Alguém que é pré-candidato precisa começar a ter uma inserção nas redes sociais, está começando agora, não entende muito bem, às vezes até se sente um pouco intimidado pelo conjunto de fazeres e saberes que as redes sociais acabam colocando, né? E às vezes é uma pessoa simples, mas que se intimida, né? Então, assim, como fazer para começar e desfazer esses mitos de que não pode, de que é muito complicado, de que você tem que fazer 1000 cursos, ter 1 milhão de assessores? Como é que é isso? Vamos lá, eu acho que primeiro a gente precisa falar realmente isso, o que importa, né? E eu acho que muita gente, então já que é para falar desde o início, gente que não está aí na rede social ainda, eu vou falar do básico, que é o mais importante, que é o conteúdo, né? O conteúdo, ele precisa estar ali o tempo inteiro. Lógico que não
A gente não pode abusar, porque também, né, fica aquela hiperinformação, mas é importante que se tenha um conteúdo, é importante que a rede tenha como é que eu posso dizer? Aquela frequência de postagens. Isso aí, gente, não tem como correr. É o básico do básico. A gente vai falar, eu vou falar aqui sobre ferramentas de automação, e nada técnico, porque eu também não sou técnica em marketing. Eu vou falar aqui, como o Glauco falou, eu vou falar como uma pessoa que viveu nesse mundo. Então, eu vou falar exatamente, vou falar da ferramenta de automação, vou falar do conteúdo, vou falar das fake news, do ativismo, inclusive também vou falar das novas redes sociais que estão surgindo por aí, que talvez seja interessante também para o candidato ter uma influência. Não sei, porque também não dá para entrar nessa vida política, né? Eu vou dar a minha visão sobre influência, e vocês vão tirar, assim, não, peraí, dá certo para mim mesmo? Dá certo para eu entrar naquela história? Então, vai muito de cada um. Conteúdo. Eu estou lendo um livro que chama A Era da Curadoria, do Gilberto Dimenstein, o fundador da Catraca Livre, que morreu, né, há pouco tempo. Uhum. Escreveu Cidadão de Papel. Isso. Então, ele fala muito sobre, lógico, ele fala voltado para jornalista, ele não fala voltado para político. Mas eu peguei uma coisinha na hora que você estava me chamando para participar. Eu falei, nossa, não, tem muito a ver com esse negócio de conteúdo. A gente precisa entender que a gente tem um cidadão hoje em dia, a gente tem um cidadão comunicante hoje em dia. Antes as pessoas era muito difícil para as pessoas publicarem. Hoje não. Hoje elas publicam qualquer coisa. Antes, nossa, como era difícil publicar um livro. A dificuldade era enorme. Agora não. Agora o sucesso vem no estalar de dedos, entendeu? É como você disse, eu entrei numa rede social, comecei a postar, lógico, as minhas estratégicas, porque eu já sabia, já conhecia antes, e decolei. Minhas redes sociais não era com conteúdo exato, não era com aquele conteúdo que eu queria, por exemplo, jornalista. Né? Não tinha uma temática, mas eu consegui mesmo assim. Só que, como o político vai entrar agora, a gente sabe... voltando um pouco para a era da curadoria, o que ele fala? Ele fala que a nossa nova era da comunicação não dá mais para abrir mão do conceito de educar para comunicar. Então, no conteúdo, eu acredito hoje... O que na TV você chama de serviço, né? Isso. Então, assim, a gente vê muito hoje as influências em geral, nós não estamos falando em geral, eles estão tentando buscar alguma coisa para acrescentar naquele Instagram ou no Facebook. Porque ninguém mais tem tempo para ficar vendo bobeira, vendo nada. Entendeu? Mesmo num meme, mesmo numa coisa que vive o tempo inteiro no Twitter, que é uma brincadeira que eles vivem fazendo, existe ali por trás um conteúdo. Existe ali por trás algo que a gente queira educar, que a gente queira ensinar. Então, eu acho que o conteúdo, principalmente, ele precisa ter algo que ensine. Então, eu vou levar... Você considera que isso seria uma mudança de fases no olhar do usuário de redes sociais? Que houve uma primeira fase que valia só a imagem pela imagem, né? Assim, destituída de qualquer sentido. Eram paisagens, eram corpos, eram coisas, né, composições bonitas. E você considera que agora, né, o olhar está exigindo mais, está exigindo conteúdo, é isso? Tá, e não só por conta da pandemia. É por conta desse comunicador que hoje ele espera que as pessoas falem com ele, entendeu? Ele espera que as pessoas ensinem algo para ele de alguma forma. Ele espera. Eu queria dar uma boa noite para o professor Rodrigo Francelino, que está nos acompanhando aqui. Um dos melhores, se não o melhor professor de concurso público do Distrito Federal. Uma honra ter você aqui conosco, viu, Francelino? Muito obrigado. Pois não, Raquel? Então, aí como eu dizia,
nesse conteúdo, além de ser educativo, eu também acredito acredito não, pela minha experiência, né? Porque eu tenho mania de falar acredito. Mas, pela minha experiência, a gente precisa, o candidato, eu falo, né? Eu vou falar para o candidato, mas assim, porque o seguidor, ou o perfil em geral, ele precisa escolher um tema. Ele precisa escolher um tema que ele saiba, que ele tenha autoridade. Porque senão ele vai passar vergonha. Isso no marketing político, isso no marketing político a gente chama de bandeira. Que é o que você vê, o que você aqui você veio, né? O que você quer representar, o que você defende, né? Qual que é a tua área, né? Então também no mundo dos influenciadores isso também é importante. Isso. Por quê? Porque eu preciso ter um tema. Porque eu preciso captar aquelas pessoas que gostam desse tema. Eu preciso disso. Eu preciso ter pessoas que reverberem o que eu tô querendo mostrar ali. Porque eu sozinha não vou conseguir nada. Eu sozinha não consigo nada. Ninguém sozinho consegue nada. Eu preciso que pessoas espalhem a informação que eu tô dando por aí. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer provocando. Eu vou fazer chamando elas para um debate primeiro, para eu tentar entender a minha persona, o meu perfil, que está disposto a reverberar, né? Aquele tema que você chama de bandeira. Né? E tem que ser relevante, tem que ser legítimo, porque se for artificial não vai funcionar. Isso eu estou falando dentro do conteúdo, né? Até porque existe uma concorrência muito grande. Então, se você não for original, o sujeito muda o feed, né? Assim, ele está ali rolando e ele tem várias opções que falam sobre o mesmo assunto que você fala, né? Se você não gerar valor para ele, ele te troca, simplesmente. Isso. Mas e aí? Aí que vem aquela coisa que depois eu vou falar de automação, que é importante você pescar essas pessoas, porque essas pessoas elas vão espalhar isso para você, né? O influencer ele faz isso. Ele pega pessoas que são os fã-clubes dele e que esses fã-clubes vão passando, vão levando as informações. Até para você ter tempo, porque eu tenho certeza que o político não vai ter tempo. Então ele vai ganhar tempo com isso. E você juntar o ponto, eu acho que o ponto mais importante, você juntou essa pessoa, esse grupo que tá ali por você, o fiel, e juntou a sua autoridade, perfeito. Comunicação você já fechou. Sim. E como é que você faz no reativo, ou seja, no relacionamento que se cria a partir da tua audiência? Você responde pessoalmente todo mundo que te pergunta algo, que faz alguma provocação? Então, como é que é essa parte do relacionamento? Eu vou chegar aí para falar sobre as ferramentas de automação. Pode ser? Ah, legal. Então vamos seguindo. Você já tem gente aí de Boa Vista, que eu já vi, já se anunciou. Seja bem-vindo, Rogério Martins, muito obrigado pela audiência. Já tem pergunta aqui que eu estou vendo. Quem for aí também de outro lugar do Brasil, pode falar que a gente vai anunciar aqui. Quem ainda não chamou aquele candidato ou aquele assessor que tem interesse nesse tema, ainda dá tempo, tem um aviãozinho aqui, chama ele por aqui, né? Porque a live a gente ainda vai falar de muito assunto sobre a influência na pré-campanha, né? Como turbinar essa influência na pré-campanha. Deixa eu ver aqui, tem... o Pedro pergunta, como fazer postagens que gerem engajamento? É isso que eu ia falar, né? Mas vou misturar um pouco com a ferramenta de automação logo, e a gente fala sobre tudo isso. Primeiro, a gente precisa ter uma estrutura de alerta. A ferramenta de automação tem muito isso. Eu acho que tem o Google Trends, por exemplo, que ele vai te mostrando o que rola, o que está rolando na internet. Nesse meio tempo chegou uma outra pergunta, às vezes você já emenda e responde as duas. Quantas postagens por dia você recomenda e qual o melhor horário? Aí depende. Melhor horário depende de cada rede social.
Tem uns estudos que falam que Twitter é o melhor horário é meio-dia, o Facebook das 14 às 18. Os horários é muito fácil, gente, encontrar na internet. Google, lá tem muitas matérias, inclusive se você procurar por duração de tempo nos últimos tempos, pelo Google ele vai te mostrar o horário certinho dos estudos que eles fizeram de cada rede social para postagem. Quantas postagens por dia não pode ser exagerado, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que você tem que saber o conteúdo que você tem. Se você tiver um conteúdo bom, você pode postar umas 3 por dia. Mas se for para só postar, não poste. É melhor não postar. É melhor deixar esperar, mas tem que ter uma frequência diária. Frequência diária, isso é importantíssimo. Quando então, você eu tava posta, falando, você posta em horário, sempre no mesmo horário ou varia, Raquel? Não, na minha ferramenta, como eu tenho um perfil profissional, a minha própria ferramenta do Instagram me fala quais os horários que eu tenho melhor ali, que eu tenho um maior público. Legal. Então eu vou seguindo essa ferramenta, entendeu? Tem outros aplicativos que fazem isso também. Se não me engano, o MLabs faz isso, o Social Growth Você usa faz qual? isso. Eu uso o Instagram, o próprio Instagram hoje em dia, porque eu confio no que eles estão... Porque dá certo, entendeu? Tá dando certo esse perfil profissional quando eles fazem isso. Você vai lá naquelas informações e vai naqueles gráficos que eles dão no próprio Instagram, é isso? Isso. Mas eu acho que é só do perfil profissional, né, que tem. O perfil pessoal não tem. Então você vai ter que transformar em perfil profissional. E aí tem lá todos... Mas o Social Growth também faz, o MLabs também faz. Tem muita ferramenta, essas são as que eu acho as melhores, que fazem isso por você. Então você nem precisa muito se preocupar muito com isso, sabe? Depois que você for postando conteúdo. O que eu estava falando para você em relação ainda a esse conteúdo é que é o seguinte... a gente precisa, o que eu tinha falado do Google Trends, o Google Trends ele cria uma espécie de alerta, uma estrutura de alerta. Por exemplo, o que está rolando agora? O que eles estão falando agora? Ontem eles estavam falando sobre a cobra, né? Sobre a Naja. Porque a internet é muito rápida e... você está me ouvindo? Olha aí essa dica voltando, você que acompanha toda semana a live do Mentoria, nós falamos sobre isso, sobre agenda setting e as ferramentas que a internet já te dá, mastigada, para você saber o que está sendo falado naquele momento. E o Google Trends é uma dessas ferramentas, então anote aí, Google Trends, tá? O que o Google Trends te dá? Te dá os assuntos quentes naquele momento. Então, o que está se falando na sua audiência? Ou seja, a chance de você ser assertivo ao fazer conteúdo aumenta muito. O ponto que você estava chegando dialoga muito com essas duas perguntas que chegaram aqui nesse meio tempo. Então eu vou te fazer, você vai respondendo à medida que você vai falando, tá bom? O Rogério pede os nomes dos aplicativos, inclusive do Google. E o Francelino pergunta, o TikTok será o novo Instagram? O que são ferramentas de automação, gente? Esses aplicativos que vocês falam, nada mais é do que uma ferramenta de automação, as RPAs. Elas são ferramentas que hoje elas facilitam a vida de todo mundo. Por quê? Porque elas reduzem os trabalhos manuais e elas aumentam as eficácias das ações. Então, assim, você tem uma analista, você tem alguma pessoa que trabalha para você, ela vai ter menos trabalho com aquela coisa do manual, do diário, de todo dia ter que responder alguém, de todo dia ter que ir atrás das pessoas que ela quer seguir, né? Que ela quer que segue ela. Tá tudo ali, gente. Tá tudo ali. Tudo hoje em dia pode ser automatizado, vai ser. Aplicativo que te dá essa automação. Mas você precisa personalizar, né? Você precisa alguém ali por trás que entenda que essa automação ela não vai funcionar se você não tiver alguém que faça, que melhore essa automação para você. Então vamos lá, para ganhar seguidor, tem os aplicativos
que a gente, né, tem o Social Grow, tem o Gerenciagram, que te dão seguidores porque é um robô, é um bot, que fica ali indo atrás de pessoas que seguem o seu concorrente, que seguem uma pessoa que está ali, de alguma forma, é o concorrente, né, no caso de vocês. Social Grow, Gerenciagram, eu indico o Social Grow. O pessoal do marketing costuma dizer, eles costumam jogar muito, falar muito mal dessa ferramenta de automação. Porque eles falam que vai ter gente de tudo quanto é jeito, não vai ser só o seguidor que você quer, que o Instagram também pode reclamar, pode falar, olha só, tem um robô aí por trás, ou o Facebook, né, porque eles estão muito de olho. Mas também já existe um manual, toda vez que o Instagram muda os algoritmos dele, eles mostram, eles publicam, e essas ferramentas ficam de olho. Então elas também não ficam que nem parado louco. Parados não, eles olham o algoritmo e vai seguindo o algoritmo do Instagram. Eles não ficam contra a lei do Instagram, entendeu? Então existe esse algoritmo, não é uma coisa que, lógico, vai ter muita gente que você não quer te seguindo, mas também vai ter uma gama de gente que eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena porque vai te conhecer de alguma forma. Sim. Isso eu estou falando pelo lado do influencer. Não estou falando pelo lado do marketing, porque eu sei que o marketing mete o pau. Às vezes eles não querem nem falar sobre isso, porque, não sei, o medo que eles têm de... Não sei. Mas inclusive... O fato é que para você funcionou. Funcionou e eu acho que um pouco do medo do analista de perder aquela função e que é bobeira total, porque assim, é o que eu falei, precisa ter alguém por trás para entender, para ir olhar quem que ele vai pesquisar, para ir olhar quem ele vai atrás, porque senão não funciona, não vai funcionar. Sim. Vai ser um monte de gente nada a ver que você vai colocar no seu Instagram. Gente, que é o que a gente falou, que não adianta. A gente quer pescar pessoas que reverberem o que a gente está falando, né? Então, a cada dia, esse robô está ficando cada vez... Ele tá cada vez mais inteligente, entendeu? Então, eu consigo fazer diferença com esse tipo de aplicativo. Eu falei para vocês dos aplicativos de seguidores, mas agora eu vou falar do aplicativo de chatbot. Não sei se vocês já ouviram falar. Você tinha me perguntado, né, antes, você falou assim, Raquel, como é que você faz para responder as pessoas, né? Isso. E aí, assim, como tem um universo que não necessariamente é o nosso, que é o da comunicação, nós estamos falando com pré-candidatos, assessores, pessoas envolvidas aí com a pré-campanha de 2020. Explica o que é um chatbot, o que é isso? Que é o seguinte, o seguidor ele tá sempre carente de informação, isso é importante, porque ele quer interação. A base essencial para você ganhar uma influência, para você ter influência naquela constante numa rede social, é o conteúdo, a inteligência e a interação. E a interação, como é que ela é feita? Não tem como, gente, um candidato ou um influencer, ele ficar o tempo inteiro ali respondendo tudo que a pessoa está falando com você. Não existe isso, assim. Não existe tempo, não existe como é que você vai produzir as outras coisas, não existe. Então, foi criado, já tem um tempo, não é de agora, foi criado o chatbot, que a gente tem visto muito hoje em empresas, que a gente entra no Facebook, vai falar com alguém e tem um robô lá para me responder, né? Sim. Esse robô, ele precisa ser personalizado, porque não adianta eu entrar num chatbot de alguém e a pessoa tá lá falando assim, tá, beleza, legal que você me curtiu, não sei o quê. A pessoa vai inclusive, você vai afastar um pouco seu seguidor. Então, ele precisa ser personalizado. Ele precisa... aquelas coisas assim, lógico, a gente precisa de uma resposta automática. Eu não estou falando de uma resposta que precisa de embasamento, não. Estou falando de resposta automática. Um exemplo, por exemplo, alguém me segue e quer falar comigo de alguma maneira, de qualquer tipo, urgente. Eu já tenho uma resposta ali, já está personalizado, urgente.
personalizei. Calma aí, então você pode me ligar por esse canal. Se é urgente, fala comigo assim, por esse canal. E não sou eu que estou falando, é o chatbot. Entendi. Entendeu? E ele Isso é por sua vez, te importantíssimo. avisa. Sim. E ele te avisa que é um assunto extraordinário. Isso. É outra coisa também. É importante a gente não ser fake, né? Como eu disse. Tem que ser parecido com uma história real. Porque a gente precisa entender o que a pessoa está falando ali, né? Então tem que ter uma personalização. Tem que deixar o bot inteligente para ter essa conversão de aproximação para você conseguir afunilar esse funil de pessoas que podem reverberar lá na frente o que você tem de conteúdo, né? Muito bem. Então, a Raquel, ela traz aí um conhecimento do mundo dos influenciadores, e muita coisa a gente tem falado aqui nas nossas lives, tem falado lá no canal do Telegram, né? Só que os termos são diferentes, mas no final é isso, seja autêntico, produza conteúdo de valor, tenha recorrência, né? Seja constante nesse processo de comunicação. Tenho certeza que ela não construiu 50 mil seguidores nas redes de um dia para o outro, teve um trabalho ali de construção, assim como a tua reputação como candidato também, ela tem que ser construída com tempo, com constância e com verdade, né? Falando a língua, né, do eleitor, sem virar um personagem, sem virar uma coisa artificial, porque hoje em dia, com as redes sociais, todo mundo saca e simplesmente muda, né? Joga para cima ali no feed e você fica falando sozinho. Agora, Raquel, em especial, na Chapada, você tem uma influência muito grande, muitas redes de hotéis te convidam para que você vá lá passar um final de semana e obviamente, ali citar o restaurante, citar o hotel, enfim. E isso, no mundo político, tem muito a ver com associação de marcas, né, e criação de reputação. No momento que você hoje é lembrada, é convidada para fazer essas associações da marca Raquel com o Hotel X, com o restaurante Y, com a pousada tal, como é que você lida com essa correspondência na sua vida pessoal, né? Porque tem muito político ou candidato que esquece que as coisas têm relação direta. E aí ele vende um personagem ou tenta vender um personagem na rede que não se parece com um personagem na vida real, e quando dá algum desencontro, dá um ruído gigantesco, né? E mesmo no meio dos influenciadores, né? Eu não vou citar aqui, mas tem casos e casos aí grandes de grandes influenciadores que no mundo, na vida pessoal, acabam se contradizendo com o que pregam nas redes. Sim. E aí já era. Tudo que foi construído ao longo de meses, às vezes anos de trabalho, se esfarela num vacilo, né? Como é que é isso? Sim. Não. Então, a Chapada foi uma coisa meio sem querer, que começou, não foi pensado. O meu lifestyle, justamente o que você falou, sei que se eu fosse para outro lugar, eu ia muito à Chapada, desde que me conheço como gente, porque moro aqui desde que nasci, e comecei a criar conteúdos de lá sem querer, muito sem querer, porque amo esse tipo de vida, amo, a minha fuga, e comecei, do nada, assim, as pessoas começaram a entender que eu postava uma coisa e tinha resposta, as pessoas queriam saber de mim, onde ficar na Chapada, qual que era a mais barata, qual que era a mais legal, qual que era o mais instagramável, qual que é a foto, tipo, um lugar que eu tiro, que é uma foto que é melhor. Então, assim, tem tudo a ver com o meu lifestyle. Se eu tivesse fugindo disso, eu não, ia ser muito fake, eu não ia conseguir acho que eu não ia conseguir nem resposta de ninguém, entendeu? Se eu estivesse fazendo de outro jeito. Mas então é bem isso. Mas a partir do momento que você criou essa reputação, hoje você tem um zelo no sentido pessoal, não que você deixe
de ser autêntica, mas eu imagino que você tem um cuidado, assim, poxa, será que isso aqui pode ser mal interpretado? Será que isso que eu falei, será que... Enfim, tem um zelo pela construção que você semeou aí ao longo dos anos? Precisa, né, gente? A gente precisa, porque hoje é o que eu ia falar, inclusive, do ativismo político. A gente está numa era em que a gente está vivendo um ativismo político, inclusive no TikTok, falando do que o pessoal tinha perguntado. Sem querer, a gente criou um ativismo político nas redes sociais, inclusive por conta da pandemia, né? Então, esse Black Lives Matter. Tem um exemplo interessante, que é o exemplo do Trump, que isso eu vou falar do TikTok já, que ele falou aquela, não sei se vocês lembram, não sei se vocês sabem, lógico, do auditório lá em Tulsa, que ele chamou um pessoal, falou, vou bombar agora com o meu comício, não sei o quê. E Sim. Aí os jovens se juntaram, pessoal compraram do todos os ingressos e não foram, tava zerado. Isso foi tudo, gente, pelo TikTok. Vocês têm noção? Foi tudo pelo TikTok. E por mais que o TikTok esteja fugindo dessa coisa, porque eles não querem, né? Eles proíbem a propaganda política lá. O TikTok está sendo um lugar muito importante, muito importante. Esse Black Lives Matter foi justamente criado, começou pelo TikTok, porque as pessoas foram lá e começaram a história do George Floyd foi filmada pelo TikTok, entendeu? Então as pessoas que estavam lá em casa, estavam assistindo o TikTok, peraí, eu preciso entrar nisso. Então tá todo mundo meio que começando o ativismo sem querer e tá lá. Então eu acho que, assim, eu acredito que é uma ferramenta que pelo menos precisa ser colocada em questão. Não sei se você vai escolher, você vai falar, peraí, eu vou entrar no TikTok mesmo. Não acho que seja uma regra, mas Sim. Eu acho que é uma coisa a se pensar. Até porque a linguagem é outra, né? Então tem que saber se a linguagem faz sentido para o teu público e para o teu perfil, né? Sim, tem que ter uma linguagem que faça sentido, né? Eu vi agora, por exemplo, a gente está vivendo no mundo, no Twitter, por exemplo. Eu esqueci de falar, gente, aquela ferramenta que eu falei para vocês sobre conteúdo, sobre essas coisas do chatbot, o melhor que tem hoje em dia é o Chatfull, porque ele é fácil de mexer. Então, não é aquela pessoa assim, ele é fácil, ele deixa você personalizar de um jeito mais fácil, né? Não precisa ser especialista para entrar nesse Chatfull, entendeu? Uhum. Então, é um nome que eu deixo para vocês aí, para vocês pesquisarem, que eu acho importante, antes de falar, né? Porque ele também ele realiza enquete. É importante, eu acho, fazer enquete, pra você saber qual é o seu público, o que eles gostam de que você fale, entendeu? Para você, aquela coisa da agenda, tipo, né? De você agendar o seu conteúdo. Então, eu acho que é importante você ter esse chatbot. Ele é $15 por mês, se eu não me engano. Não é uma ferramenta cara, né? Assim, pelo que o político quer gastar mensal. Tem algumas coisas gratuitas nele, então vale a pena. Vale a pena, porque ele avisa, por exemplo, ele não é só um chat de mensagem. Ele avisa, por exemplo, quando você vai ter uma live. Sim. Então ele avisa pra galera, assim, pro pessoal que tá lá, os seus seguidores, quando você vai ter uma live, ele dá um alerta no outro dia. Se a pessoa responder em 24 horas, ele dá o link para você assistir essa live. Então, eu acho que é importante. Eu acho que é importante ter esse chatbox, esse Chatfull. Legal. O Yuri Pelaz diz para a Record liberar essa mulher para cuidar das nossas campanhas. Ela é muito atualizada. Não, primeiro, não é Record, viu, gente? É TV Brasília. Mas vocês falarem com ele lá, vamos lá, vamos tentar. O que mais, assim, você teria de dicas? Porque, pensa bem, tem muito pré-candidato que ele não é do universo das redes sociais, ele está tendo que mergulhar nisso em função da própria necessidade, né? Da campanha que se avizinha, né? E o que pode fazer hoje pela lei é a atividade de internet. Isso é possível, desde que não se peça votos, mas é possível e legalmente é permitido.
Então, a pré-campanha hoje, ela assumiu uma função tão importante quanto a campanha oficial. Porque na campanha oficial são 45 dias, Raquel. O que você faz em 45 dias? Tendo que juntar a opinião de milhares de pessoas. Então, é agora que faz diferença. Esses meses que antecedem esses 45 dias. Né, para efeito de rede. É importante, inclusive, eu vi que alguns políticos estão fazendo, fui pesquisar quando você me chamou, que aquela parte da campanha política, por exemplo, aquela campanha eleitoral, lá, o horário eleitoral, o pessoal está usando isso como mote para ir, inclusive, ir atrás lá, complementar na rede social. Acho isso muito importante para as pessoas que querem respostas e, inclusive, um espaço, né, para o político. Eu acho isso muito importante. Então, legal. Ele tem que planejar desde então. Outra coisa, outro aplicativo que eu lembrei aqui. Tem o Lumen, não sei se é Lumen 5, Lumen 5, fica aí, é Lumen 5. Ele transforma os artigos em vídeos. Sabe aquela coisa que a gente vê no YouTube? Desse Google falando um monte de notícias, que minha mãe adora assistir, gente. Minha mãe, ela só assiste... sério, a minha mãe adora assistir os jornais, né? No Google, onde a mulher do Google tá falando. E é bem isso, esse Lumen 5, ele faz isso. Sim, legal. Então, mais uma dica aí de aplicativo. E para as candidatas, qual dica que você tem de ouro aí, de filtros, né? De possibilidades aí que as redes sociais oferecem para que as candidatas fiquem melhores, mais posicionadas, né, nas suas lives, nas suas selfies, nas suas postagens? Gente, assim, eu indico primeiro, assim, nem tem a ver muito com rede social, tem, mas não tem, que é comprar, pelo amor de Deus, né, não sei se a pessoa tem, né, talvez ela tenha uma campanha, uma equipe gigante, mas se ela não tiver, compra esse ring aqui, esse ring light que eu tenho aqui, que é maravilhoso. Aqui minha pele tá um pouco melhor, que dá uma melhorada na pessoa. Tem o Facetune, que dá uma melhorada também nas fotos. Como é que é o nome? Tem o Lightroom. Como é que é o nome? Tem o Lightroom que Facetune. Facetune, ok. O Facetune dá uma melhorada nas fotos. O Lightroom também, o Lightroom é tendência, né? Então, se a gente fala de tendência no Instagram, o Lightroom tá agora tendência. Se você quiser tirar fotos, vai lá, pega um modelo que eles têm lá e mete bala, porque tá vendendo. Aquelas cores artificiais que o pessoal, você olha e fala, nossa, isso aqui é impressionante. Eu tava lá e não rolou isso não, é do Lightroom, entendeu? É basicamente isso, assim, para melhorar a imagem. Ceilândia, o perfil Ceilândia Muita Treta tá pedindo pra você mandar um salve aí. Opa! O salve, Naldo. Gente, Naldo é a melhor pessoa que existe em Ceilândia. É outro também, gente, para falar de influência. Ele tem um canal no Facebook, que é o Ceilândia Muita Treta, que tem... acho que 300 mil seguidores, Instagram bombando, Twitter agora, todas as brincadeiras, todos os memes que tem, ele entra na história, ele cria várias coisas aqui de Brasília. Essa é uma pessoa que, inclusive, eu ia falar disso. Vamos falar de marketing de influência? É junto dos bancos que a gente fica melhor, que é o que a gente fala sempre? Sim. Eu vivo falando isso, é junto dos bancos que a gente fica melhor, porque assim, o marketing de influência é muito importante hoje em dia. Se você tiver influenciadores que tenham um pouco da sua visão, essa pessoa ela vai reverberar muito mais fácil do que você, de trazer gente importante, gente que você precisa. Eu acho que vale a pena você se juntar. Um exemplo que eu dou é daquele candidato, Michael Bloomberg, do candidato de Nova York. Isso. Ele Bloomberg. Bloomberg, isso. Ele tá bombando, né, com os memes. Sim. Ele bombou aí com os memes. Ele se juntou com um influenciador, criou memes absurdos, tipo, brincando com ele mesmo.
E tem dado certo, né? Até certo ponto o Facebook meio que quis cortar algumas coisas ali, mas foi a estratégia dele pensada, estratégia com dinheiro, então não sei se ele, né? Ele gastou muito dinheiro com influenciador, mas tem influenciadores, gente, que influenciador é o seguinte, você não precisa ter seguidores. O influenciador é aquele que influencia, aquele que traz engajamento. Então, assim, eu tenho 50 mil seguidores agora, mas eu não estava na internet. Eu estava sumida, eu estava desaparecida da internet. E eu voltei agora, não tem 2 dias que eu voltei para a internet. Então, qual o engajamento que eu teria agora? Pouquíssimo. Perdi seguidor, perdi muita coisa, porque eu não tenho esse conteúdo que eu tinha falado para vocês, né? Então, a influência não tem muito a ver com seguidores. Tem a ver com influenciar mesmo. E a gente está falando, Ceilândia é muita treta, é isso. Eles falam e eles criam o Naldo, ele cria um público surreal quando ele fala de coisas, inclusive do dia a dia, da nossa política. Ele fala do ônibus, ele fala do busão, ele fala de várias coisas que influenciam e que vale a pena você se juntar, porque, né, os seus ideais, algumas coisas assim, porque você vai ganhar, você vai ter uma resposta com isso. Sim. É a linguagem, né? Ele consegue chegar na linguagem do público dele, falar o que o público dele está falando e tornar aquilo útil, tornar aquilo engraçado, tornar aquilo atrativo, né? E não pense que ele não é engajado, ele é super engajado politicamente. Sim. Não, eu digo ele assim, você tem uma ideia. Hoje, goste você ou não, o humor, os memes, eles vieram para ficar. Nas pré-campanhas que eu estou trabalhando, que eu estou assessorando, necessariamente tem que ter meme. Não tem como não ter. Porque senão você se distancia, você vira algo frio, né? E frio. Não é isso. E artificial. E artificial, é isso. Quanto mais se aproximar do humano, né? Da conversa, do olho no olho, da graça, do jogo de cintura, do molejo mesmo, melhor, né? Essa coisa de achar que campanha política é unilateral, isso já passou o tempo, já passou faz tempo. E a gente está falando isso da vida real, né, Glauco? Porque, assim, se o cara vai pra rua, ele tem que ser engraçado, ele tem que ser ele tem que brincar com a atualidade, ele tem que brincar com os temas do cotidiano. A hora que ele estiver abraçando fulano, ciclano, Maria ou João, ele vai brincar com isso. Então, assim, na rede social, por que não? Por que ele precisa ser aquela pessoa sisuda, aquela pessoa que não é humana? Ele tem que ser humano. Então, eu acho que isso é muito importante. Nós estamos chegando na verdade, nos 8 últimos minutos, na reta final da nossa live, né? Tá passando bem rápido. Eu vou... Passou rápido, porque eu tinha que falar mais coisas do TikTok. Eu vou pedir a Raquel que ela deixe esses nomes dos aplicativos que eu vou postar no canal do Telegram. Então, quem ainda não segue lá no canal, que eu vou botar a lista de aplicativos que ela sugeriu em todas as áreas aí das redes sociais, tá? Então, quem não segue ainda, Mentoria Eleitoral no Telegram, eu vou postar lá. E agora, nessa reta final, Raquel, eu deixo para você o que você quer falar, que você acha que é fundamental para esse público, que é o público de redes sociais. Lembrando que quem está assistindo aqui, depois essa live vai para o feed, então as pessoas vão poder assistir ela depois, e também nós transformamos ela em podcast no Spotify. Então, a audiência tem 3 possibilidades de ouvir esse conteúdo que você tá compartilhando conosco. Então, nesses minutos finais aí, nesses 7 minutinhos aí para terminar a live, o que você gostaria de deixar de dica que você acha que é valiosa e que ainda não foi falado? Então, que ainda não foi falado, eu acho que eu falei um pouco de tudo. Mas é essa coisa, a gente pode juntar o conteúdo, pode juntar a inteligência, pode juntar engajamento e interação, que é muito importante, e que tudo isso para que tudo isso vire um resultado para você, um resultado bom.
e tudo isso também, o que a gente falou com humor, porque eu acho que essa coisa de humor, atualidade, do Google Trends que eu falei, a gente precisa estar antenado, a gente precisa estar antenado no que as pessoas estão falando. Eu li uma matéria do ano passado, mas isso ficou muito na minha cabeça, que essa geração Z, que é a geração de 2010, né? A geração que vem antes dela também, que antecede ela, elas estão influenciando muito a cabeça dos pais, entendeu? Em relação ao consumo, em relação à política. Então, acho importante falar com esse tipo de público também, porque é um público que está entrando, tá ativista, entendeu? Então, eu acho que é importante olhar para eles de um modo diferenciado e, né, vamos fugir das fake news. Tem aplicativo também que alerta isso. Se tiver alguma coisa falando sobre você, tem um aplicativo que já fala, opa, porque você precisa se preparar, né, gente? Fake news não adianta você chegar depois. Fake news tem que chegar na hora para você gerenciar uma crise. Tem aplicativo para isso também, que eu vou deixar na lista para o Glauco. Legal. Tem a deepfake hoje, que não é só... A gente tem o Rodrigo Sartori, que está usando muito para a política. De Unai, né, gente? Ele é de Unai, maravilhoso. Mas também tem aplicativos hoje que tem modelos de deepfake, tem tudo. Então, a gente tem que tomar cuidado com tudo isso. Inclusive, para a gente entrar ou não no humor, naquela resposta. Isso é para a vida. Isso é para a vida de qualquer um. Para a vida de qualquer um que entrar em rede social, porque qualquer hora ela pode cair em uma armadilha que ela não sabe, né? A gente sabe que hoje é muito fácil ter esse lado malvado, e a gente precisa estar de olho com os aplicativos. E é isso. Acho que eu falei, acho que eu sintetizei tudo. Eu tinha separado mais coisa, mas da próxima, sei lá, se tiver, a gente fala. Raquel, muito obrigado pela teu tempo, né, e pela tua partilha também, né, assim, é uma história, como eu disse no começo dessa live, eu acompanhei parte dessa história, então eu sei que ela foi construída, demais, gente. Foi construída mesmo. Meu mentor, tem um mentor eleitoral, ele é meu mentor, fechou. Foi construída aí com muito trabalho, muito talento, né? E aí tá só começando, tem projetos novos. Eu tô aqui me coçando para dar um furo, mas vou segurar, não vou falar, mas já vocês vão ver a Raquel também aí em novas empreitadas, né? Novos empreendimentos aí no campo de comunicação. Quero te desejar sucesso aí nessa caminhada. E se por acaso alguém perguntou algo ou perdeu algo por conta da transmissão, da falha que teve aí ao longo da live de transmissão mesmo de internet, faz a pergunta nos comentários do feed, que a Raquel vai responder lá no canal. Inclusive, eu não tô tendo acesso aos comentários. Eu tô aqui falando com você e tá travado os comentários. A parte dos comentários tá travado para mim, então não tô conseguindo olhar. Se alguém ficou sem resposta, se alguma coisa, a transmissão não ficou boa aí na hora que ela falou, pode perguntar que eu peço para ela gravar um vídeo e a gente posta lá no canal do Telegram do Mentoria Eleitoral, respondendo que, porventura, não tenha ficado bem esclarecido aqui na live. Tá? Muito obrigado, Raquel. Muito obrigado ao Obrigada a você. Até segunda que vem, às 19 horas, com outro tema. Quando eu quiser virar política, eu já sei quem eu vou procurar, né? Maravilha! Vai ser um prazer. Obrigado, Raquel. Valeu. Um beijo, gente. Abraço. Tchau.